Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra, né? Tinha já uns dias aí que a gente não estava fazendo, né, a nossa leitura. E hoje estou aqui, né, neste sábado. Estou aqui fazendo a nossa leitura na Palavra de Deus. Nós estamos lendo, não é estudando, né? Não estamos fazendo aquele estudo, né? Nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos fazendo essa leitura para que a gente possa voltar, né, retornar o nosso hábito de ler, o nosso hábito de olhar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus todos os dias, não é? Eu já quero deixar aqui um convite para vocês, né? Para os da Missão Maranhão, já deixar aqui o lembrete que hoje às 15 horas nós vamos dar continuidade à nossa conferência missionária. 15 horas, conferência missionária. Bênção do céu. Ontem Deus falou fortemente comigo, falou fortemente com a igreja, foi muito bom mesmo. Deus usou o pregador, né, para a glória do nome dele, foi muito bom. E hoje às 15 horas começa, né, ali na sede, às 15 horas começa ali de novo, né, dando continuidade. E encerra, e às 18h30 a outra parte vai ser bênção do céu. Amanhã, pela manhã, 8h30, vai ser bênção do céu também, vai ser bênção. Então, eu quero convidar você a estar envolvido, né, envolvido com essa conferência missionária, né, que ela fala exatamente sobre o amar, nossa missão maior, que é exatamente amar. Quem não ama não evangeliza, quem não ama não fala do amor de Deus. Bem, então, a nossa leitura, dando continuidade a Colossenses capítulo 1, versículo número 17. Colossenses capítulo 1, versículo número 17, que diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sabe, então, olha esse versículo 17, como é lindo, né? Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. O apóstolo Paulo, querido, sempre ele nos queria levar para a experiência que ele teve. Paulo teve uma experiência com o sobrenatural de uma forma tremenda. Paulo teve um entendimento, né, de realmente quem é Cristo. Ele entendeu quem é o Senhor, porque ele foi aonde? Ele foi até o terceiro céu. Paulo, ele teve assim uma intimidade tão forte com o Senhor, que ele entendeu, ele aprendeu realmente. E ele passou para as igrejas, né? Ele passou para as igrejas. E aqui é a igreja que estava na cidade de Colosso. Então ele vai dizendo para ele, ó, ele é antes de todas as coisas. Paulo estava dizendo aqui, poxa, ele é eterno. Para ver se eles entendiam, ele disse assim, olha, antes que tudo fosse formado, ele já era. Ele foi antes de todas as coisas. Paulo estava falando aqui da eternidade de uma maneira bem compreensível. Ele está dizendo, olha, todas as coisas existiam por causa dele. Ele foi antes. Quem é antes é porque veio primeiro. Ele disse, ele foi antes de todas as coisas. Aqui estão todas as coisas. Ou seja, tudo que a tua mente possa imaginar. Tudo que a tua mente possa imaginar que foi criado. Ele disse, ele veio antes. Então Paulo estava levando a igreja de Colosso aqui para um entendimento mais forte, mais profundo de, na verdade, quem era o Senhor Jesus. E ele diz assim, olha, ele não só foi criador, como ele diz aqui no versículo 15, ou no versículo 16, lá na partinha final do versículo, diz assim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso, lá no versículo 17, ele vai dizendo, ele existe antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas existirem, ele já existia. Né? Por isso ele diz que ele criou tudo para ele, foi por ele. Então, ele é o criador de todas as coisas. Então ele diz aqui, ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele já existia antes de todas as coisas. Né? Por isso que tudo foi criado por ele. João, ele diz isso no seu Evangelho, capítulo 1. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado pelo Senhor. Ele disse, nada do que foi feito, nada do que foi criado se criou, não teve como. Né? E Paulo tenta explicar isso aqui, levando os Colossenses para dentro dessa eternidade de Deus. O apóstolo Paulo estava levando os Colossenses a ter uma compreensão maior de quem era Jesus. Então ele dá esse argumento aqui para que eles possam entender. Ele fala da eternidade de uma forma simples, né? Ele diz, olha, ele é antes de todas as coisas, ou seja, antes de tudo existir, ele já existia. Para que eles pudessem entender a eternidade. Paulo estava falando exatamente do que ele entendia, do seu relacionamento com Deus. Aí uma coisa legal é que ele diz assim, olha, nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que foi criado subsiste nele, ou seja, tem vida nele.
Tudo que foi criado existe por causa dele. Ou seja, tudo é sustentado por causa dele. Então nós precisamos estar onde? Nele, em Cristo. Para quê? Para que nós possamos ter sustentação. Nos versículos posteriores aqui, ele vai falando sobre isso. Jesus, ele veio, nos colocou dentro da sua eternidade. Isso é lindo. Nós vamos entender aqui nas leituras, sabe? Então Paulo diz que ele nos pegou, sabe? E colocou dentro da sua eternidade. Ou seja, quando ele diz assim, ele nos reconciliou consigo mesmo através da cruz. Então, através da cruz, ele nos colocou dentro da sua eternidade. A cruz foi aquela porta que ele abriu, né? E nos colocou dentro da eternidade. Pronto, Pai, eles estão agora dentro da eternidade. Reconciliar é fazer uma aproximação do quê? Do que era próximo. Então, a humanidade era próxima, não é? Mas a humanidade foi lá e quebrou o relacionamento, quebrou o princípio de Deus. Aí o que é que Jesus fez? Ele veio aqui através da cruz reconciliar, ou seja, colocar o homem novamente para dentro de Deus, para dentro do relacionamento com o Senhor. Foi isso que ele veio fazer com a nossa vida. Isso alegra o nosso coração. Eu fico feliz com isso, eu fico muito alegre, muito feliz com isso, por entender que Jesus, ele me criou, por entender que Jesus é quem me sustenta, ou seja, todas as coisas subsistem por causa dele, nele. Então eu subsisto, eu estou aqui vivo, eu estou aqui falando, eu estou aqui lendo a palavra porque ele me sustenta, ele é o sustentador. Tudo subsiste, ou seja, tudo tem o fôlego dele, né? Tudo subsiste porque ele sopra sobre nós, ele ministra sobre nós a sua vida. Então nós subsistimos, nós estamos de pé por causa dele. Tudo, e quando a gente vai para isso aqui, que tudo subsiste nele, a gente começa a olhar aqui os astros, né? Olha as estrelas, olha a lua, olha o sol, né? Então a gente vê que nada disso cai, não é? Ah não, mas são leis. Mas as leis quem fez foi ele. Quem fez as leis foi ele. É por causa da lei da gravidade. Quem fez a lei da gravidade foi ele. Toda lei foi escrita pelo Senhor. É isso que Paulo está tentando ensinar. Paulo está dizendo que tudo aqui subsiste por causa dele. E ele é o sustentador de todas as coisas. Ele criou e ele sustenta. Você entendeu? Ele nos deu a vida, ele soprou o fôlego de vida. E ele sustenta esse fôlego de vida em nós. E ele é o único que pode tirar também esse fôlego de vida. Então tudo subsiste nele. Tudo subsiste nele, porque ele era antes de todas as coisas. Ele é o eterno, ele é o criador de todas as coisas. Amém? Aí o versículo 18 diz assim, ó. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ou seja, queridos, nós recebemos as ordens de quem? É dele, porque nós estamos aqui, nós somos o corpo que estamos na cabeça. Quem comanda é a cabeça, ele que comanda, ele que dá as ordens, ele que dá as direções. Nós precisamos parar muito mais ainda para ouvir Deus, para ver as direções que ele está nos dando. Porque assim, a gente lê a palavra, poxa, ler tão bom, conhecimento da palavra é tão bom, mas nós precisamos das direções. Precisamos das direções de Deus. Às vezes estamos aqui cheios do conhecimento, mas precisamos das direções do Senhor, porque ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça. A cabeça é quem manobra, né? A cabeça é quem comanda. O corpo anda, mas anda com a cabeça dando direções. A cabeça é onde está os olhos, onde vê, onde está a boca, onde fala, né? Então o corpo ele tem que falar conforme a cabeça. O corpo sem cabeça ele não é nada, mas o corpo fala conforme a cabeça. A boca, o corpo vê pelos olhos do Senhor, fala pelos olhos do Senhor, respira pelos olhos do Senhor, ouve pelos ouvidos do Senhor. Você entendeu? Tudo é pelo Senhor. Então tudo subsiste por causa dele. Eu estou aqui não porque eu sou o bonzão, não, eu sou o bambambam da coisa, não de forma alguma. Eu subsisto por causa dele. A minha vida está nas mãos dele. É exatamente isso. Não é porque eu seja bom, seja melhor do que ninguém. Deus me guarde disso. Por isso a Bíblia Sagrada ela tem muitos ensinamentos sobre a humildade. A humildade é exatamente isso. É mesmo você sabendo de tudo, você vai sempre se sentir dependente de Deus. Você entendeu? Sempre. Por quê? Porque ele era antes de todas as coisas. Eu não era, ele era antes de todas as coisas. Ele era antes de me projetar, ele era antes de me criar. Ele era antes de me formar. Ele era antes de me trazer a existência. Ele era antes. Então ele diz assim, tudo subsiste por causa dele. Ou seja, ele já sabia quem é que eu era e hoje me sustenta. Ele me sustenta. É isso que Paulo está tentando explicar, né? Por isso ele é o cabeça. Ele é quem guia. Amém? Então fica nesse versículo 16 aqui, ou 17 e início do 18. Amém? Deus abençoe. Quero ver você hoje às 3 horas, às 15 horas, lá na sede da nossa igreja ali,
continuando a nossa conferência missionária. Deus abençoe. Se alimente com esse texto. Vive esse dia intensamente em nome de Jesus. Fica na paz.